ensino médio. Exatamente. Inclusive, no último teste do PISA, surpreendentemente, quer dizer, todo o sistema público de ensino brasileiro ficou lá entre as últimas posições e os alunos do Centro Paula Souza, que são as ETECs e FATECs, tiveram desempenho, Vitor, e empregabilidade igual alta. Suíça, Dinamarca, Hong Kong, quer dizer, foi um desempenho magnífico. Eu vou falar sobre 2 aspectos aqui e vou responder a sua pergunta. Por que o Centro Paula Souza, os alunos das ETECs e FATECs de São Paulo, foram tão bem no PISA? Porque eles operacionalizam lá uma metodologia de ensino que é o que eu prego aqui dentro e faço aqui dentro. Ensino baseado em projetos, né? É o que o americano chama de PBL, Problem Based Learning. É estudo baseado em problemas, em projetos. Você demanda um problema, como o pessoal você que faz administração dá cases para desenvolver, para opinar, não é? Agora, existe uma diferença entre você analisar cases e você resolver problemas. Exatamente. O resolver problemas é mais eficiente ainda. Sem dúvida. Né? Eu até costumo dizer o seguinte, Vitor, a vida é resolver problema. É claro. O meu sogro fala, meu sábio sogro, o sujeito que com medo de resolver problemas se trancar dentro do quarto e apagar a luz, aí é que vai virar um grande problema. Certo? Então a vida é isso. É resolver problema. É verdade. Então o Centro Paula Souza, ele implantou essa pedagogia do PBL e os alunos têm uma capacidade resolutiva das coisas enorme. Mas o Conselho de Educação não percebe isso? Porque são coisas diferentes. Percebe, mas tem um problema aqui. O Centro Paula Souza, ele é vinculado à Secretaria de Ciência e Tecnologia. Exatamente. Aliás, para eles isso eu acho até bom, porque é um modelo que está funcionando. O que deveria acontecer é a Secretaria de Educação olhar para outra secretaria e fazer a mesma coisa. Time que está vencendo, você copia, tá Porque, certo? aliás, o resto do mundo está fazendo isso. Exatamente. Quer dizer, quando dizem eu quero ser igual à Suécia, Alemanha, lá é 40%, 50% do ensino médio é técnico. Exatamente. Aí agora eu quero te responder por que não há investimento nisso. É o seguinte, no Brasil, eu sinceramente não sei te dizer se isso é uma herança ibérica, portuguesa, enfim, não sei por que existe isso no Brasil. Um pensamento segundo o qual o bacharelado, o ensino superior, ele é um caminho obrigatório dentro de uma formação profissional. Você precisa ser doutor. Mas isso nós vamos falar para frente, que é uma coisa ter emprego, outra coisa ter trabalho. Exato. Né? Só que as pessoas não se dão conta de que um técnico bem formado, ele pode ser muito mais qualificado do que um doutor. Exatamente. Geralmente é o que tem acontecido no Brasil, inclusive. Você tem um oceano de bacharéis em direito que não passam no exame de ordem, a reprovação é de 90%, e vão dirigir Uber depois. Porque não tem espaço para isso tudo. Aliás, nessa área a gente até está muito mal, porque não é possível o Brasil ter o maior número de faculdades de direito do mundo. E eu te digo uma outra coisa, que eu uso uma certa metáfora. Eu fico extremamente frustrado, Vitor. Se bem que quem se forma advogado recebe uma boa faculdade, uma cultura geral espetacular para a vida. Mas precisa ter tanto? Não precisa. Não precisa ter tanto. Vitor, eu vou te falar uma coisa. Eu sou formado em Direito, mas eu fico extremamente frustrado quando eu vou na Faria Lima, por exemplo, que hoje é o centro financeiro não só de São Paulo, mas do Brasil. Eu entro num prédio de 25 andares, 20 andares são escritórios de advocacia. Isso é um problema. Mas é que o nosso país é o país da contestação, do jeito. Isso é que é um pouco ruim, né? É ruim. Eu te pergunto uma coisa: o que desenvolve um país economicamente? Advogado ou cientista? Ou engenheiro? Eu sou suspeito, né? Porque um dia eu fiz uma palestra sobre isso, falei quais são as 3 profissões mais importantes. Eu olhei no Google e saiu empatado: médico, professor e engenheiro. As outras estavam lá embaixo. Mas Aí eu falei, nossa, eu me formei em engenharia, mas graças a Deus, pelo menos fui um professor razoável. Então, fui útil à sociedade. Sim. Mas, na realidade, sem ensino e educação, que um ensino envolve não só tecnicismo, mas comportamento, aquelas vamos dizer, qualidades socioeconômicas, como você disse. Eu acho que nós estamos vivendo uma época que eu também pergunto para você, falta muita disciplina nas escolas. Até lhe pergunto, as escolas cívico-militares vieram para ficar ou vão sofrer uma grande retaliação ideológica no país? Vieram para ficar. Hoje, em reunião no Conselho Estadual, aliás, em uma reunião com
na Secretaria Estadual de Educação, com o secretário executivo, eu tive a informação de que nesse pouco tempo que o projeto foi lançado, em São Paulo, 140 escolas estaduais já manifestaram interesse em se tornarem escolas cívico-militares. Isso também está ocorrendo em alguns outros estados, como não, Paraná, Santa Catarina? Eu não sei se no Paraná. O que eu sei é que, na verdade, é um projeto estadual. Eu não sei se isso está se espraiando para outros estados, tá? Bom, mas a influência de São Paulo é muito grande. Mas São Paulo pegando... É uma coisa... A influência é total. Eu acho o seguinte, Vitor. Eu não vejo nenhum problema, em disciplina, não vejo nenhum problema. Claro, para tudo há limite. Você não vai querer também que teu filho entre numa escola que é um quartel-general. Você não vai querer isso, certo? Você não vai pretender isso. Mas eu acho que não é essa a função. Não é essa a função. Mas uma escola que ensine disciplina, respeito, empatia... pelo próprio país. Saber cantar o hino nacional, respeitar... A gente às vezes vê a nossa seleção de futebol, o pessoal nem... Agora estão tantos campeonatos de futebol pelo mundo, todos os países cantam orgulhosamente, e os nossos atletas às vezes nem cantam o hino nacional. E assim, como eu disse há pouco... Talvez eles não saibam. No passado, a família educava, a escola instruía. Como a família hoje não está mais educando, a escola teve que chamar para si essa função, essa tarefa. Mas, aliás, acho que parece que os pais pensam que entregaram para a escola para ela fazer isso. Terceirizou, né? Terceirizou. Então, eu acho assim, já que a nossa realidade de hoje é esta, eu tenho a impressão de que o modelo cívico-militar, ele é exitoso. Você me deu oportunidade aí, quando eu lancei um livro chamado Trabalhabilidade, de dar algumas palestras para os seus alunos, para várias turmas, onde eu falei como é que se adapta, como é que se, vamos dizer assim, se agiliza e se aprimora nessa adaptabilidade ao novo trabalho. Eu pergunto para você, como é que, uma das coisas para você ter trabalhabilidade é ser empreendedor. Basta dizer que nós temos quase 15 milhões de MEIs no Brasil, microempreendedor individual, que arrumou uma maneira e se registrou para poder sobreviver. Como é que você está procurando desenvolver essa cultura do empreendedorismo aqui dentro? É o fórum que te serve, mas o fórum é externo, os nossos alunos, os alunos da faculdade participam. O que os professores dizem? Olha, você não vai ter chefe, você vai poder evoluir. Como é que você procura desenvolver essa cultura do empreendedorismo na escola? Olha só, vamos fazer uma distinção aqui, tá? Uma coisa é você ser um grande gestor, um grande executivo, certo? Que é uma coisa fantástica, né? Você ser um grande gestor, um executivo bem preparado, dominar gestão, dominar processos, organizar processos, né? O que é gestão? São processos corretos sendo desenvolvidos por pessoas corretas. Processo e pessoa. Como dizia o Peter Drucker, fazendo o que é eficiência e o que é eficácia. Exatamente. Eficiente é certo. Isso. Eficácia é o certo. Exatamente. Não adianta fazer a pior coisa que existe é fazer o inútil corretamente. Exatamente. Então, uma coisa é você formar executivos ou gestores, tá? Empreendedorismo é isto aqui, gestão e mais um pouco. Tá? Mas está propenso ao risco também. Propenso ao risco. O empreendedorismo é um modus vivendi, é uma conduta de vida, certo? Não é você saber realizar um processo corretamente, é mais do que isso. Empreendedorismo é uma conduta de vida, é um comportamento. É aquele sujeito inquieto, é aquele sujeito inventivo, é aquele sujeito que tem um espírito que enxerga a vida de uma maneira mais dilatada, mais expandida. Esse é o empreendedor. E qual é o principal ingrediente de uma vida empreendedora? E você citou há pouco, Vitor. É a exposição, não é exposição a palavra certa. O empreendedor, ele digere melhor o risco, certo? Ele, como esses dias eu ouvi uma palestra muito interessante do Jorge Paulo Lemann, que ele fala o seguinte: correr riscos é algo muito importante, te dá inteligência emocional, certo? É que os fracassos também ajudam você a sobreviver e se tornar até melhor. Exatamente. Agora, na medida em que você vai sendo treinado diante desses fracassos e glórias, você vai aprendendo uma coisa que é calcular o risco. O risco ele é calculável, certo? Agora, isso se aprende numa faculdade que passa empreendedorismo. Como é que você mitiga os riscos, tá certo? Calculando os riscos. Então,
Aqui na Faculdade do Comércio, nós temos, Vitor, um ativo muito especial nosso, que é uma faculdade da Associação Comercial de São Paulo. E a Associação Comercial de São Paulo tem diversos conselhos. Conselho Político, Conselho do Varejo, Conselho de Política Urbana, Conselho de Comércio Exterior. E um desses conselhos é um conselho que eu coordeno, que é o único que não tem nome de conselho, é chamado de Fórum. Fórum de Jovens Empreendedores, cuja missão é ensinar empreendedorismo. Então, ora, sou diretor da faculdade, fui convidado para comandar o Fórum de Jovens Empreendedores. Eu fiz uma simbiose entre as duas coisas. Já que no Fórum de Jovens eu vou tratar de empreendedorismo, mais do que gestão, a faculdade ela estava focada em gestão. Todos os cursos são de gestão. Gestão comercial, gestão logística, gestão de recursos humanos, gestão de marketing. Então estava só em gestão, que é um negócio desafiador, complexo, certo? Exige, demanda muita... E hoje tem tecnologias, vamos fazer parte de um marketplace, não vamos fazer uma pequena... As pessoas têm que saber o que é isso. Perfeito, isso então é gestão. Como eu fui convidado para também comandar o Fórum de Jovens Empreendedores, eu estou tendo a possibilidade de, nessa simbiose, transmitir para esses estudantes também lições de empreendedorismo. Palestras. Isso. Professor Wilson, aqui estão com dois professores seus que me ajudam muito com o canal Lance Livre, o professor Humberto Massareto e o professor Evandro Olivier. Eu pergunto, vocês não gostariam de fazer uma pergunta para o diretor, brilhante diretor da escola onde vocês trabalham? Professor Evandro? Deixa eu ligar o microfone aqui para captar o áudio. Professor Wilson, eu vejo já foi tocado no assunto, né? Mas eu gostaria de voltar um pouco quanto à inteligência artificial, né? Nós vemos é meio que um caminho sem volta. Sim. Né? É a informação que está aí disponível, né? Eu até cito o nosso cientista brasileiro que me foge o nome agora, o Nicoleles, que ela nem é inteligente nem é artificial, né? A inteligência é a qualidade inata de organismos, né? E nem é artificial porque são essas pessoas que alimentam essa inteligência, né? Como se é um desafio hoje para as faculdades absorver inteligência? Quais são os desafios, tanto para os professores quanto para os alunos, nesse novo cenário que a gente vive com inteligência artificial? O maior desafio, professor, está numa coisa chamada curadoria. Que é o que as pessoas estão esquecendo. É o que vocês fazem com os seus prontos. Exato. Eu, inclusive, li uma pesquisa recente que sugere que os mais velhos eles terão mais facilidade, terão mais êxito no manuseio das ferramentas de inteligência artificial do que os mais jovens. Tem mais conteúdo. Porque já, tem mais repertório. Então, é verdade. O nome é esse, tem mais repertório, tem mais cultura. Para saber o que vai perguntar e como vai construir as perguntas. Veja só, um ser humano oco, quando eu digo oco, o ser humano não tem repertório, certo? Não conhece de história, não conhece de geografia, não conhece de política, não conhece de geopolítica, não conhece de linguagem. Quando eu digo linguagem é português, gramática, inglês, línguas em geral. O ser humano oco, do ponto de vista intelectual, ele vai se contentar com qualquer coisa, certo? Ele vai perguntar de qualquer jeito, a resposta vai vir de qualquer jeito e ele vai se contentar com aquele conteúdo pobre epidêmico ou até errado que foi entregue. Para que você faça uma curadoria, aliás, antes disso, para que você dê o comando correto, certo? E para que você faça a curadoria daquilo que vai ser respondido, o mais importante é que você tenha repertório, certo? Para que você possa duvidar daquilo que veio, para que você possa melhorar o comando para vir algo mais rico, certo? Então é por isso que essa pesquisa, eu não sei, eu li, não sei se foi na Time, de alguma universidade bastante conceituada, de que os mais sêniores terão mais êxito no uso das ferramentas de inteligência artificial do que os mais jovens. Por esta razão, os mais sêniores geralmente têm mais repertório. Posso emendar uma questão aí? Eu posso chamar essa questão de repertório de pessoas que têm uma comunicação melhor
vão trabalhar melhor a inteligência Comunicação artificial. também, quer dizer, eu acho que integra comunicação, certo? É saber escrever, é saber criar a sentença ou a pergunta que a ferramenta vai te entregar, certo? Agora, eu te pergunto uma coisa, professor. Para você criar uma pergunta abrangente, você vai ter que rechear esse comando, você vai ter que rechear essa pergunta de palavras, de conceitos. Se você, repito, é um sujeito pobre em repertório, como é que você vai dar um comando rico? É impossível. Olha, eu acho que me intrometendo nessa conversa, dando uma ilustração, que eu sou um viciado em YouTube. Né? Eu também sou. Viciado em YouTube, e são 3 coisas. Primeiro, o YouTube, ele deve ter um algoritmo, que eu não sei exatamente como é que funciona, que ele todo dia te dá alguma dica para você olhar uma coisa que você não pediu. Né? Quer dizer, que aliás, olha, você é ignorante, não sabia que existia isso, vê se você gosta. Mas se você conhece, vamos dizer, algumas coisas, você hoje no YouTube tem perto de 40 milhões de YouTubers no mundo. É impressionante. Agora virou uma profissão. 40, é uma profissão, tanto é que muita gente sobrevive com isso. Será que já tem sindicato dos YouTubers? Eu nunca O Brasil não vai criar. vi, não. Acho que eles querem ser autônomos, né? Quer dizer, não querem ser dirigidos. Mas o que eu queria lhe perguntar, e qual é a sua opinião, e falar uma coisa bem recente. Alguns dias atrás houve um debate presidencial nos Estados Unidos e o ex-presidente Trump e o atual presidente Joe Biden debateram lá um monte de questões. E, obviamente, o canal que eu estava vendo, que era o CNN, colocou uma pessoa para, em cima do que eles estavam falando, ficar traduzindo ao pé da letra. E foi uma coisa assim muito, muito chata, né? A mesma voz para os dois e tal. Passou 2, 3 dias. Veja só o que a inteligência artificial faz. Uma pessoa pegou o timbre, o tom de voz do Joe Biden, pegou o timbre e o tom de voz do Donald Trump e as coisas que eles estavam falando estavam em português, porque a inteligência artificial permite traduzir e também adaptar a voz. Sim. Ficou uma coisa completamente diferente. Bom, o que a gente conclui daí? Que o trabalho do tal tradutor que sabia inglês vai ser substituído por esse indivíduo, por essa mulher que soube adaptar e, por extensão, quando tiver grandes conferências em que alguém vai falar uma língua, em uma grande conferência tiver 20, 30 nacionalidades, isso por extensão eles já vão ter esse equipamento, vão ouvir com o timbre da voz da pessoa e na língua que eles querem. Obviamente vai desaparecer novamente todo aquele pessoal, eu suponho uma reunião na União Europeia, que tem 27 países, umas 20 línguas, o desastre que é aquilo, porque todos os documentos têm que vir em várias línguas. Então eu pergunto, não só essa profissão, que profissões realmente você acha que estão para se extinguir? Tá. Bom, ou pelo menos para sofrer sérios abalos. Então, olha só, eu vou responder essa sua pergunta falando disso aqui, ó. Esse livro do professor Michalka se chama Criatividade, tá? Eu já li esse livro, li e reli, tá? Todas as profissões, Vitor, repetitivas, mecanizadas, tecnicistas, vão sumir. Todas. Vão sobrar quais? Profissões criativas, ocupações criativas. Certo? Ocupações lúdicas. Então você devia encaixar uma cadeira de design thinking, de economia criativa, dentro do varejo. Que, aliás, não te mandei o livro de economia criativa, mas escrevi há uns 6 anos atrás, que é música, é software, é games, mas isso é feito com criatividade de alguém, com imaginação. Eu estou totalmente de acordo, mas, novamente, para você ser criativo, você precisa ter repertório e conteúdo. Repertório é tudo. Porque aí o sênior é capaz de ter mais, se não perdeu a memória, do que a pessoa com 15, 20. Basta dizer, o pessoal às vezes me diz, o que você acha do mundo? Eu acho o mundo confuso, porque nós estamos num mundo em que os principais países do mundo têm mandatários com mais de 70 anos e alguns estão sendo criticados que não estão cognitivamente bem ou fisicamente bem, mas o fato é que eles têm um repositório, eles sabem, o próprio Joe Biden se justificando falou, eu posso não ser o de 20 anos, de 30, mas eu falo a verdade. Eu falo a verdade, eu sei o que eu sei, e a gente tem que acreditar nisso em parte. Né? O Vitor, eu te pergunto uma coisa aqui. Um sujeito como Nizam Guainais, um sujeito como Osiris Silva,
um sujeito como... Paul McCartney, você que sempre pronto. Pronto, Paul McCartney. Ele já está para... Você já comprou o ingresso? Já, vai ver de novo, já comprei o meu. Se ele vier 10 vezes, eu vou às 10 vezes. Então, 81 porque anos. Eu vou te falar, anos. Porque é o seguinte, eu me deleito de ir num show daquele cara, porque eu fico analisando isso também. A capacidade criativa, o gênio criador, certo? Que continua compondo até hoje. Esses cidadãos que eu mencionei aqui agora, o Nizam, que é um exemplo mais doméstico, né? Você já foi para cabeceira, já para Paul McCartney e tal. Mas esses são os profissionais insubstituíveis. Um Jô Soares, insubstituível, certo? São esses profissionais que a máquina jamais vai substituir. Por quê? Tem criatividade. Agora, se você não me perguntou, mas eu vou falar. Como é que se adquire criatividade? Esse tal do repertório, que já veio aqui à tona umas 20 vezes. Cultura, artes, música, poesia, literatura, cinema. Um dia o professor Ives Gandra, eu perguntei para ele, professor, pode parecer uma pergunta meio tosca, mas qual é o segredo para ter se tornado o jurista mais importante do país e mais lido e etc., festejado? Falou, Wilson, vou te dar a dica. Leia de tudo. Isso mesmo. Se sobrar tempo, leia direito. Mas é isso, né, Vitor? Conselho, claro. É isso. Aliás, não estamos terminando ainda, mas na próxima entrevista, se Deus quiser, nós dois vamos ser os entrevistadores do professor Ives. Tá ótimo. Porque eu acho que ele está vivo, logo vai fazer 90 anos, mas eu queria gravar para mim, principalmente para você que vai viver muito tempo, é um homem também insubstituível. Insubstituível. Então, você adquire criatividade, né? A Nélida Pinhon, que presidiu a Academia Brasileira de Direito, dizia isso. A pessoa, ela se torna tremendamente interessante. Ela se torna uma pessoa interessante, ela tem assunto, tem repertório. E isso se adquire com as artes. O sujeito que ele é dado às artes, que ele é dado à música, à literatura, à poesia, à pintura. Um dia eu convidei o professor Ives para me ajudar. A gente estava abrindo um colégio integral na FAAP, estava divulgando como é que seria esse colégio. E eu convidei ele para dar uma palestra. Alguém me disse, mas ele só fala de direito. Olha, foi um negócio, vieram os pais, vieram as mães, vieram alguns alunos. Quem tem repertório, ele sabe o que tem que falar. Ele falou de poesia, ele declamou poesia. Né? Não é tão mais interessante isso? Exato. Né? Então, a pessoa que ela é dada às artes, adquire cultura e, portanto, repertório, ela passa a enxergar o mundo de maneira muito mais expandida. Sem dúvida. E é nessa visão expandida do mundo, é justamente aí, nessa visão expandida, que reside a criatividade. Então a gente precisa, Vitor, cada vez mais colocar na cabeça dos educadores brasileiros, chega de tecnicismo. O profissional que não será substituído pela máquina, pela inteligência artificial, é o profissional criativo. Eu já não estou mais lá, mas trabalhei quase 50 anos na FAAP e nos meus últimos 10 anos, 12, temos aqui um professor que foi da FAAP, que é o professor Humberto. Assim como você criou a primeira faculdade de varejo, curso superior, eu obriguei todas as faculdades de Direito, de Comunicação, ter 1 ano de criatividade. Perfeito. Lamentavelmente agora talvez não esteja assim. Mas por quê? Porque em todas essas áreas, por exemplo, no Direito, nós não temos o júri com debates, com aquelas coisas, mas uma das coisas que tem na faculdade de Direito é debate. Exato. Você dizer, olha, eu vou defender X, ele vai defender Y. Às vezes até forçar o aluno a defender X que ele não gosta, mas ache esses argumentos. Isso é tudo criatividade. Criatividade. Eu esses dias assisti, recomendo aqui ao seu público, que pega no YouTube, de graça, a palestra de um grande homem de negócios italiano, chamado Luca di Montezemolo. Ele foi chairman da Ferrari, não é? Qual é a história desse homem? Né? Luca di Montezemolo é um cara, é um aristocrata italiano, bem nascido, etc. É um gentleman, é um cavalheiro mesmo. E ele assumiu, a convite do Agnelli, ele assumiu a Ferrari na década de 80, quebrada. A Ferrari estava indo pro beleléu, certo?
E foi dada a ele a missão de recuperar a Ferrari, certo? Ele pensou o seguinte: nós temos um grande ativo. A Ferrari, ela é um símbolo nacional. Ela é um símbolo nacional, certo? É um símbolo de boa vida, de status, de... Como é que eu transformo isso sem dinheiro? A companhia está quebrada, a Fiat não está disposta a colocar mais dinheiro do que já colocou, né? Como é que eu consigo transformar isso em vendas, em marketing, etc. Ele tinha amizade com os grandes produtores de Hollywood, porque ele era um sujeito que frequentava o Jet Set, certo? E aí vocês podem notar isso. Muitos filmes hollywoodianos do final da década de 80 e início da década de 90 passaram a trazer a Ferrari. Para mim, acho que o exemplo mais icônico é o Perfume de Mulher, que o Coronel Slade, que é o Al Pacino, numa cena lindíssima, ele cego, pega a Ferrari para ter uma diversão, ele que era um cara todo vaidoso, etc. Então ele começou a colocar a Ferrari no cinema, né? E a Ferrari rapidamente começou a decolar as vendas porque passou a ser um objeto de desejo, voltou a ser um objeto de desejo e o marketing foi muito bem realizado. Estou contando isso porque o Luca de Montezemolo conta dessa estratégia dele numa palestra para alunos de business de Stanford. E ele fala: isso é criatividade? A gente não tinha dinheiro, a Ferrari estava quebrada, a Fiat não estava disposta a colocar mais dinheiro e eu tive que inventar uma estratégia de marketing, certo? Falava: eu forneço o carro, vocês podem pegar qualquer carro aí, mas tem que sair do filme. E tem que ser um filme de boa vida, não é também pegar um cara... Tem que ser um filme que tenha esse enredo elegante, bacana e sexy, etc. E deu certo. Essas pessoas, Vitor, iluminadas, criativas, elas cada vez mais serão indispensáveis no mercado. Eu acho que o Luca de Montezemolo, evidentemente, é um exemplo italiano, europeu, mas eu acho que um exemplo mais recente, e em volume muito maior, e que também vale a pena as pessoas assistirem para ver o que é criatividade, é aquele cantor dançarino sul-coreano Psy, que quando lançou aquele Gangnam Style, eu já não sei mais o número, mas ele deu 11 bilhões de visualizações. Sim. Só os filmes animados, aquele do ursinho, da baleia lá, do Shark, ficaram próximos por causa das crianças. Mas o gozado é que em 2008, 2009, 2010, 2011, que foi a época que ele foi lançado, a gente falava muito dele. Eu entrei no YouTube outro dia e vi um show dele de 2023, quase 2024, na Coreia do Sul, porque estou viciado esses últimos meses em ver só dorama sul-coreano. É impressionante o que esse Psy continua, vamos dizer, e a Coreia se tornou um exemplo de música dos BTS, das moças, elegante. Quer dizer, claro, o filme foi visto por milhões, mas o que esse coreano conseguiu é bilhões. É uma coisa impressionante. E você fala, e aí é interessante que quem quiser olhar como é que ele inventou o estilo, aquele negócio de cavalo, como é que ele mudou o estilo, que hoje em 2023 ele está apresentando shows completamente diferentes, ele teve capacidade. E eu vi os filmes que eu recomendo as pessoas olhar, ele dando palestras na London Business School, nos lugares, porque ele estudou nos Estados Unidos também, né? Então, eu acho que você tem toda a razão. Criatividade devia, de alguma maneira, ser embutida, principalmente nos cursos superiores, porque ela tem também regras, tem estilo, mas principalmente o comportamento. Você falou muito bem. Gosta de música, gosta de poesia, gosta de literatura, gosta de ficção, de não ficção. Para você ter, inclusive, se há bem que dizem alguns que o grande empreendedor não é o generalista, é mais o especialista no começo, mas o grande empreendedor se torna sucesso ao longo prazo quando ele se torna generalista. E monta algum conglomerado. Tanto é que ele começa, inclusive, a ver o que tem que parar de fazer, o que ele pode fazer. Então, a criatividade realmente, eu sempre, nas vezes que eu encontro você, insisto, acho que você deve estar pensando, é algo que a gente deveria insistir em ensinar. Estimular. Posso contar uma coisa importante? Eu fiz uma viagem para o Reino Unido agora uns 20 dias atrás e conheci a Universidade de Edimburgo.
Você foi para a Escócia, então. Que é uma baita universidade. Aliás, muitas coisas importantes acontecem só lá. Exato. Exatamente, só lá. E aí eles montaram um instituto de mudanças climáticas que eu visitei. Aliás, por causa da COP, né? Que teve a COP lá. Teve a COP e tem mais uma coisa também. Eles têm uma preocupação porque a Groenlândia, que não é muito longe dali, tem um bloco de gelo do tamanho da Itália que está se deslocando e a Escócia fica ali do lado. Quer dizer, se aquilo for para o mar um pouco mais quente, derrete, a Escócia some do mapa. Então eles têm uma preocupação muito grande com isso. E aí quem me recebeu lá falou o seguinte: Wilson, é muito esquisito, né? O Brasil é um país, o senhor vai entender por que eu estou dizendo isso, tá? O Brasil é um país que tem sol o ano inteiro, tem vento o ano inteiro, tem água em abundância, tem terra em abundância, certo? Por que o Brasil não está liderando esse debate no mundo? Por que o Brasil não está liderando esse debate? Tudo isso que nós temos, dá tanto insumo para projetos criativos. Eu estou falando isso por conta da criatividade. Quer dizer, você para ter criatividade, você tem insumos, né? Senão você não consegue criar nada. O Brasil tem tanto. E isso poderia dar ensejo a tantos projetos criativos que o mundo precisa, certo? E o Brasil não consegue liderar esse tipo de coisa. É porque nós não ensinamos criatividade em lugar nenhum. Quer dizer, acho que educar é uma coisa, né? Você falou muito bem, separou bem a educação formal, vamos dizer assim, na escola, técnica ou socioeconômica, é informal em casa, mas não é tão informal. Temos até o homeschooling hoje, né? Que torna-se formal. Eu acho que nós estamos vivendo uma época, você definiu perfeitamente, que a gente terceirizou os filhos. Isso. E principalmente aqueles que têm mais recursos. Terceirizam para escolas um pouco mais sofisticadas e essas crianças passam a ser ansiosas, infelizes. Mas eu acho que o que está me preocupando muito, eu não sei qual é a sua opinião, afinal de contas, qual é o futuro do trabalho? Nós devemos ensinar nas escolas o que exatamente para que essas crianças ou adolescentes possam trabalhar e sobreviver por conta própria. Eu acho o seguinte, Vitor, cada vez mais as pessoas elas vão... Eu tenho ideia de alguns campos, mas eu queria ouvir a sua parte. Eu acho, assim, antes de qualquer coisa, para mim, qual é a premissa básica, tá? Não vai mais existir aquele sujeito que vai falar assim, eu só vou me dedicar a ser advogado. Não, você vai ter que fazer 3, 4 coisas. Certo? Você vai ter, para você ter renda. Se o sujeito quiser ter uma vida confortável, ter uma renda satisfatória, ele vai ter que se dedicar a 2, 3 coisas. Certo? Como eu faço. Eu faço isso. É faculdade, associação comercial, é conselho. Você tem que ser meio polivalente. Certo? Então, essa é a primeira coisa. Segunda coisa, prevalecerão essas funções criativas, essas funções lúdicas, essas funções mais críticas mesmo, que envolvem um raciocínio crítico, criativo, lúdico, etc. Tá? Então, para mim são essas 2 premissas. Primeira coisa, pessoas multifunções, polivalentes, isso vai ser primordial, até porque essas pessoas elas já demonstram por si só uma capacidade adaptativa maior, não é? E 2, funções que envolvam essa capacidade criativa mais aguçada. Tá? Agora, para mim é inexorável que todas essas ocupações mecanizadas, repetitivas, elas vão ser aniquiladas. Né? É diante, inclusive, dessa situação que está ganhando cada vez mais força esse conceito da renda mínima universal. Estão se falando muito das isso. empresas começarem a dar uma bolsa para as pessoas. Porque é o seguinte, de fato vão ter muitas pessoas, não é nem desempregadas, é desocupadas, não vai ter tanta ocupação, certo? Então, eu insisto, Vitor, como educador, falo isso no Conselho Estadual, hoje de manhã estava numa reunião com o secretário executivo da Secretaria de Educação, eu insisto nisso. A gente tem que, os educadores de todo o Brasil, a rede pública de ensino, tem de focar na transmissão de capacidades criativas, adaptativas, certo? Esse ser humano é que no futuro terá sucesso. Mas eu queria, antes de terminar,
Eu tenho uma ideia, é o seguinte: existem dois tipos de economia. A economia que é tocada por tecnologia ao máximo e a economia que é tocada pela experiência humana. Então, o que é experiência humana? O entretenimento, os serviços médicos, sim, a gastronomia. E ela, vamos dizer, você, inclusive, eu sigo você no Instagram, podendo, você sempre aproveita para ir a algum lugar diferente para poder jantar, para poder almoçar. Eu pergunto, como você disse, né, a máquina ela não vai ter inveja, ela não vai ter amor por alguém, sim, ela não vai precisar de comida, quer dizer, o ser humano vai precisar de comida. Essas coisas ligadas à experiência humana, claro que apoiados, né? Quando você olha hoje um show de um cantor, do próprio Paul McCartney, as luzes, os telões, eles são necessários, porque se você tem 50, 60, 80 mil pessoas, quem pagou uma entrada mais barata, se não tiver o telão, ele vai saber, a experiência dele está lá, o Paul McCartney está lá, eu estou aqui, mas na realidade não está vendo nada, está vendo pelo telão. E outros mas não pode, né, ninguém, quer dizer, vai olhar pela televisão paga por algum lugar. Mas eu pergunto, nós vamos ter uma economia de experiência cada vez mais sofisticada, e essa economia da experiência vai precisar de... Você pode até ter robô num restaurante servindo, mas você vai preferir, vamos pegar uma analogia do passado e do presente. São Roque, que é uma cidade que bate e volta. Quando você não tinha ainda nascido, você é muito jovem, esse pessoal todo que é idoso de 60 anos ia para lá para comer frango virado, assim naquele tipo, aquela janelinha, né, que tem nas padarias. O pessoal chama de televisão de cachorro. Isso, televisão de cachorro, eu não queria falar isso, mas e comprar um vinho de 5 litros, tipo, sim, vinho Casto, vinho Salton, que era daquela época. Ou sangue de boa. Sangue de boa, isso aí. Hoje, São Roque que está aí, tem restaurantes sofisticadíssimos portugueses, tem Rota do Vinho, tem hotel que você pode esquiar, quer dizer, então isso é experiência. E todo mundo faz isso hoje. Os parques de entretenimento com águas quentes, os zoológicos, o ser humano vai aproveitar a tecnologia no que for necessário, mas eu acho que ele vai ter cada vez mais necessidade do ser humano. Como nós acabamos de almoçar aqui na Associação Comercial, no 12º andar, é incrível a gentileza, a maneira como os garçons são treinados no Piselli para te atender. Sim. Talvez você até possa fazer uma boneca inflável, um robô Android, qualquer coisa, para também falar gentileza, mas eu acho que a gente vai continuar esperando o ser humano, né? Porque sim, o ser humano vai continuar comendo, vai cantando, e aquele que não conseguir entrar no show ao vivo vai talvez se satisfazer com um vídeo posterior, sim, mas ele vai querer. Você não acha que essa economia da experiência é a que vai puxar quase todos os novos empregos? Eu acho que sim. Claro que dentro dessa economia da experiência está a educação. Está a educação, está a saúde. Mas eu vou te dar um exemplo aqui. Você citou o show do Paul McCartney, né? Eu fui no último show dele em dezembro do ano passado. E, num dado momento do show, ele começa a cantar uma música e aparece no palco o John Lennon cantando a música com ele. Pois é, mas aquela famosa composição... Mas isso foi produzido por inteligência artificial. Exatamente. Quando aconteceu aquilo no palco, o estádio foi a loucura, porque nunca tinham visto aquilo na vida. Quer dizer, o Paul McCartney ali ao vivo, cantando, fazendo um dueto com um espírito, que será aquilo? Produzido pela inteligência artificial. Então, até aí, Vitor, até no entretenimento, nessa economia da experiência, eu tenho a impressão que a tecnologia ela vai dominar. Olha, bom, será que a gente vai abrir mão de um beijo? Será que a gente vai abrir mão de um aperto de mão humano? Não, eu acho que isso não. Essas humanidades não. Eu acho que essas humanidades não, eu acho que no campo do afeto, né? Vamos falar de esporte, né? Vamos falar de esporte. Às vezes eu brinco, qual é o único esporte, já que você está falando de tecnologia, honesto? Hoje nós temos um esporte honesto, o tênis. Porque tudo, aquela velocidade é marcado com tecnologia, não tem... Os jogadores, a não ser que um espalhe uma fofoca do outro, não se tocam, nada... Ele era desonesto? Era, porque por mais pessoas que você colocasse nas linhas e tal... Difícil aferir, né? Às vezes fora tal. Tanto é que os próprios jogadores, para se acostumar, ainda não, eu acho que foi fora, foi dentro, aí perdem tudo.
Por extensão, essa mesma tecnologia, ela foi colocada nos outros esportes, no voleibol, no basquete, no futebol, só que, não sei se inteligentemente ou por teimosia, ela é mista ou parcial. Então, no futebol, para ficar com o futebol, não, impedimento, agora inclusive está disputando a bola, agora ela detecta se bate na mão ou não, mas fica por conta do juiz. Agarrou pela camisa, está filmado que agarrou pela camisa, o juiz não dá cartão amarelo, quando em outra situação ele dá cartão amarelo. Então, você deixou, aliás, eu uma vez com o famoso João Avelange, que foi o nosso grande dono da Confederação Brasileira de Futebol, depois foi dono da FIFA, eu falava para ele, mas por que vocês deixam impedimento, não sabe se marcou, se não marcou, não voltam? Mas essa polêmica é boa para o esporte, quer dizer, então você criar, olha, marcou um gol, então, agora mesmo, não sei se vocês que estão acompanhando assistiram, teve um gol, faltando 1 minuto, que eu sei que deu um pênalti, porque a bola bateu na lateral, na mão, e a bola da Adidas, que é tecnológica, colocou lá que subiu a pulsação para um valor. Então, parece que o próprio pessoal do esporte está digitalizando algumas coisas que nem no tênis, mas uma parte está deixando, ou para não tirar o emprego dos juízes, dos bandeirinhas, ou deixar realmente, olha, como é que lá ele não marcou, ali ele marcou, principalmente num esporte que tem choque, deu pontapé, pisou, não pisou, tudo hoje pisou no pé, então é amarelo, quer dizer, então, mas o juiz não viu, aquele ele viu, então dá um amarelo. Então o esporte continua semi-honesto. Sim. Então, eu pergunto, você acha que com tecnologia, quando criaram, mudando de assunto, o leilão eletrônico para não ter problema numa licitação, parece que ficou tudo maravilhoso. Você viu o que aconteceu com o leilão, que devia ser eletrônico, do arroz há pouco tempo atrás, que ganharam 3 empresas que nem existiam, uma vendia sorvete, outra vendia queijo, um negócio de 800 milhões. Falar, então mesmo o eletrônico, alguém faz uma falha na origem, não? Sim. Depois anularam. Eu não sei, eu acho que a tecnologia ela vai ser cada vez... Ninguém vai querer abrir mão de entrar no Google e perguntar alguma coisa, ele te responder, não é coisas assim, de data. Se você pede uma opinião, olha, me dá uns melhores artigos sobre o refluxo, o Google te dá um monte, depois cabe a você seguir aquilo ou não. Então, ela vai ser cada vez mais utilizada, vai ser cada vez mais útil, mas a parte humana, a parte de experiência humana, ela vai também gerar, então, minha opinião, não sei se você concorda com ela, se nós hoje temos o ensino dos 6 anos em diante, uma criança aos 3 anos, ela também tem capacidade de aprender o alfabeto, total, e cada vez mais. Só que a gente vai ter que ter um professor, para esses 4 anos para trás, que não vai só trocar a fralda, ele vai ter que ter outra capacidade para conversar com essa criança. Do mesmo jeito que dos 60, 65 para frente, você vai poder ter máquinas automatizadas para atender as pessoas estão vivendo cada vez mais, você vai precisar de cuidadores, humanos. Então, só nessa parte da vida e da educação, você vai ter uma expansão, para isso você vai ter que preparar essas pessoas. Não sei se você concorda com isso. Não, eu concordo. Eu estou de pleno acordo. Porque, eu acho por exemplo, só para fechar, o presidente da Argentina está procurando diminuir para punir pessoas de 13 anos com as mesmas punições de 16. Se você olhar, 16 antes era de 18, antes era de 21, daqui a pouco antes era de zero. 25, desciam, porque não podia nem guiar carro, não podia entrar para tomar álcool. Quer dizer, claro que quem dita as normas morais, né, como nós estamos discutindo aí a maconha e não sei mais o que, daqui a pouco vai soltar um monte de gente que foi preso segundo certas regras e solto segundo novas regras, mas não estamos discutindo isso. Eu estou dizendo a experiência, no caso a vivência das crianças, a vivência dos mais velhos, vão necessitar cada vez mais atendimento, e aí não vai poder ser feito só com tecnologia. Sim, eu acho que no campo do afeto humano, é isso que requer atenção, cuidado, enfim, no entretenimento, no esporte, que precisa do ser humano, é ele que dá o tom da coisa. Eu concordo com você que a tecnologia ela terá menos hegemonia. Já vai ser cada vez mais usado. Mas até aí, claro. Vai virar telha. Sabe o que se tornou isso aqui? Um café filosófico. Só está faltando um café. Não, eu não sei. Antes da gente fechar, eu acho que obrigado pela possibilidade, professor Wilson, da gente ter conversado. Eu acho que vai ser muito útil para as pessoas, porque o senhor tem opiniões bem concretas e fundamentadas,
e apoiadas aí em coisas que foram ditas também por pessoas de opinião consolidada e de resultado, mas e também dirige uma escola, então tem contato com, acho que, reclamações de alunos, de professores, que também acabam sendo um feedback muito importante para tomar decisões. Mas o que a gente pode concluir do que o senhor disse é que criatividade é uma coisa essencial. Mandatória. Para criatividade é necessário conteúdo, repertório, conhecimentos gerais, amplos, para poder, inclusive, às vezes de áreas diferentes, tirar exemplos. Quando nós falamos aí de esporte, né? Quer dizer, o pessoal, você falou da Ferrari, e a gente vê como é que as pessoas olham, digamos, as corridas de Fórmula 1 e a troca rápida de pneus, como é que eu poderia fazer para servir um lanche tão parecido, o que eu faria? Então você, às vezes, de aspectos completamente diferentes, você cria uma ideia para o seu negócio. Então, eu acho que gostaria muito que os alunos também seus, em breve, ou já estão tendo, para serem cada vez mais empreendedores, tivessem esse aporte de repertório de conhecimento de como gerar ideias diferentes. E hoje a gente vive numa situação que se aluno puder perguntar para a inteligência artificial, estabelecer bem qual é o problema dele, do negócio, para o próprio plano de negócio, para as coisas que são demandadas pela sociedade, ele tem uma grande, vamos dizer, nesse livro aí, quando um dos tópicos é brainstorming, brainstorming, turbilhão de ideias. Eu lembro quando a gente dava essas aulas, dê 20 ideias diferentes. Nossa, para dar 20 ideias diferentes, você parava em 5, não chegava nem na 6, não na 7. Hoje, se você perguntar bem fundamentado assim, olha, eu gostaria de passear de bicicleta no Brasil, me dê as 100 melhores trilhas. O jeito te dá, a máquina te dá em 5, 6, você pode até não gostar. Então, mas só que você precisa perguntar e conhecer onde é que são essas trilhas e qual que você acha que pode ir. Então, tecnologia, acho que você concorda, vai realmente cada vez ser mandatória, como aconteceu na história da tecnologia. Sim. Ninguém acreditava em microcomputador, todo mundo acredita. Ninguém acreditava em internet, acredita. Ninguém acreditava em aplicativos, acredita. Ninguém acreditava em smartphone, acredita. Esses dias eu estava me pegando pensando o seguinte, Vitor, imagina a nossa vida sem Google. Imagina a nossa vida sem Maps, Google Maps, ou sem o Waze. Exatamente. Ou sem YouTube. Às vezes esses jovens nossos sem o iFood, ou sem o Spotify. Imagina a nossa vida sem isso. Então exatamente. Eu acho que essas coisas, eu às vezes penso pior, professor Wilson. Eu penso como é que as pessoas faziam comida 200 anos atrás, como é que guardavam comida, como é que dormiam, como é que se protegiam, 200 anos, né? Aí você vai voltando 100, 50, e realmente as conquistas tecnológicas que nós temos, não é à toa que muita gente, que é o meu caso também, está sonhando em poder viver até os 100 anos, né? No último grande congresso de inteligência artificial, que não era só de inteligência artificial, já estão prometendo os tipos Ray Kurzweil e outros, que vai ser possível viver até os 120, 150 com boa capacidade cognitiva. Então daí é que eu fico acreditando naquela expansão humana para tratar as pessoas, quer dizer, e um contingente muito grande, né? Assim como existe hoje um contingente muito grande, dizem na China, de alguns milhões de pessoas observando a vigilância dos outros, né? Quer dizer, o que eles estão fazendo, reconhecimento. Você fala, puxa vida, é a mesma coisa que em São Paulo. Eu vivo numa rua que tem 7 casas grandes e nós mantemos lá 6 guardas. Você fala, mas é o trabalho do nada, para que esses guardas? E mesmo assim uma casa foi assaltada recentemente e ninguém viu ninguém, tá certo? Como uma coisa que me deixa perplexo, vim até conversando com o homem do Uber, falei, puxa vida, como é que esse pessoal grafita todos esses prédios e nunca ninguém vê ninguém? Também sabe que já me perguntei isso. Eu falei, então, quer dizer, prédio de 20 andares, 15, o cara desceu aquelas coisas horrorosas, né, hein? Tirolesa. De tirolesa, pintou, ninguém viu o sujeito, pintou o prédio inteirinho. É que eu acho que tem coisas obscuras que nós talvez não possamos mexer, mas eu acho que no caso da educação, agradeço muito essa sua
ênfase à criatividade, que eu também procurei difundir quando fui professor em outra instituição. Eu acho que é perfeito a sua ênfase de que não se pode combater e negar a tecnologia, por todos esses exemplos. Quer dizer, claro, você pode até gostar do disco de vinil, pode entrar no clube de vinil, mas quem tem o Spotify, por que tem o vinil? Quer dizer, você tem 30 milhões de músicas, tocam na hora, fala com a Alexa e ela te toca a música, você não precisa nem ir lá fazer coisa nenhuma. Então, você que diz, não, eu vou agora naquele aparelho, tenho lá a agulha, vou colocar, é legal. Agora, você não pode tirar ele do DJ, porque aquilo faz parte, é instrumento do trabalho dele. Então tem coisa que ele ainda é vital e tem lugar que não sei por que você tem. Ou então, no interface, por que você não coloca você lembra das nossas fitas cassete que enrolavam, estragavam, mas que era muito melhor que o disco de, vamos dizer, de vinil, sim, o LP, ou coisa que eu valha. Então, parabéns pelo seu trabalho na Faculdade de Comércio, parabéns pelo seu trabalho como educador, como cidadão, ajudando aí a nosso Conselho de Educação a tomar decisões melhores, no qual existem muitas pessoas como a Laura Laganá, que realmente é uma pessoa extremamente importante para o ensino, para a educação do Brasil, tanto é que todos esses governadores que passaram, ninguém mexeu nela, porque é difícil de acontecer isso, né? Porque as pessoas vão trocando, e a Laura Laganá, se não me engano, eu a conheço, fui várias vezes ali no centro da cidade, na Avenida Ipiranga, conversar com ela, que é a sede da FATEC e ETEC é lá, tivemos inclusive vários encontros. Eu acho que ela deve estar uns 20 anos já na FATEC, ETEC. Se não mais. Se não mais, né? Então, finalizando, muito obrigado e espero que a gente se reencontre em breve, fazendo outro vídeo como esse com o professor Ives, que tanto você como eu admiramos e é uma pessoa que também dá entrevistas, também tem vídeos no YouTube, mas quem sabe a gente faz um para nós estarmos dentro dele com o professor. Muito obrigado para você. Bom, querido, eu que te agradeço novamente a oportunidade. Oxalá tudo isso aconteça e Deus permitirá que isso tudo aconteça e que o senhor viva 100 anos, que isso também vai acontecer. Mas mais importante do que isso, independentemente se o senhor viver 100 ou mais de 100 ou menos de 100, as suas ideias vão furar o tempo. Obrigado, certamente daqui 100, 200 anos a gente vai ler sua obra. Obrigado, professor Humberto, professor Evandro, professor Osmar. E vocês se conheceram, foi um bom momento para vocês estreitarem. Os dois são educadores e você... Tem muita conversa depois das câmeras desligadas, né? Com certeza. Tá bom.